O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está no céu. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens os vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, com esta celebração da quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo da Quaresma. Quaresma que vem de 40, uma quarentena. 40 dias que nos separam da Semana Santa. De hoje até o Domingo de Ramos são 40 dias. Quando chegamos ao Domingo de Ramos, chegamos à Semana Santa. Depois disso, o espírito da Quaresma permanece, não é? Naqueles dias, até a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo também, um dia profundamente silencioso, né? Se a Sexta-feira Santa é um dia silencioso, o Sábado Santo nem se fala. Rigorosamente não tem nada. Nós aqui fazemos o ofício, né? De leituras, assim um pouco inspirado pelo ofício de trevas, né? Mas não tem uma celebração. Na Sexta-feira Santa não tem missa, não é? Mas tem a grande oração, né? A leitura da paixão do Senhor. No Sábado Santo, Sábado Santo não tem nada. Só à noite com a Vigília Pascal. Mas veja, a Vigília Pascal já é domingo. Você abre o missal, está domingo de Páscoa, né? Então, no sábado temos o início da Páscoa, mas não em si mesmo, né? Então, é este espírito penitencial que nós começamos. 40 na Escritura sempre designou uma preparação ou algo que antecedia a um grande momento, né? Nós já vemos lá a Arca de Noé, né? Que vaga por 40 dias e 40 noites até encontrar novamente terra firme. 40 dias e 40 noites, Moisés ficou no monte até receber as tábuas da lei. 40 dias e 40 noites, caminhou o profeta Elias até chegar no Monte Horebe, né? Ele que estava cansado, entregou a vida a Deus, e Deus lhe alimenta e diz: caminha. E aí 40 dias e 40 noites ele vai ter a manifestação de Deus, né? Na brisa, no Monte Horebe, né? E já se prepara
para passar a sua profecia para Eliseu. 40 dias e 40 noites também, o período que o profeta Jonas pregou em Nínive, né? Ele que não queria ir para Nínive, fez tudo para não ir para Nínive, né? Porque eram babilônios e ele achava que aquela gente não merecia conversão. Mas veja como é que Deus quer converter a todos, né? E ele então acaba nas praias de Nínive, né? Depois de vomitado pela baleia, né? É interessante, né? Sempre ouvi dizer que isso é um simbolismo, né? Agora, recentemente, uma baleia dessa grande engoliu o sujeito e vomitou-lo fora. É agora, você pode procurar na internet quem quiser ver, né? Então, as histórias bíblicas têm seu fundamento, sim, né? E com aquela pregação, desde o rei até os animais fizeram penitência, não é? E Deus suspendeu o castigo. Veja o quanto a penitência e a oração pode fazer, não é? E ainda, como nós vamos celebrar no próximo domingo, durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi para o deserto, preparando-se para a sua vida pública. Então, como diz a oração quinta, o prefácio quinto da Quaresma, a igreja abre mais uma vez a estrada do Êxodo, não é? Nos recorda o Êxodo por quê? O Êxodo, depois do homem ter pecado, ter sido exilado, vão àquela estrada até a terra prometida. E é essa estrada que nós trilhamos também na Quaresma, né? Nesta procissão em direção à Semana Santa, em direção ao domingo de Páscoa. É o grande momento, né? Mas, como diria um teólogo, é preciso passar pela sexta-feira da paixão para chegar ao domingo da ressurreição. Então, essa estrada que nos é aberta agora, com o grande convite da penitência, né? Você veja que o profeta, né, na leitura de hoje, primeira leitura, né? O profeta Joel prega com força: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, né? Então é um momento, né? Voltai para o Senhor vosso Deus, Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo, né? A bela expressão: chorem postos entre o vestíbulo e o altar os ministros sagrados do Senhor, e digo: perdoa, Senhor, o teu povo. É um momento de aproximação de Deus, como São Paulo também diz, não é? Deixai-vos reconciliar com Deus. Então é a grande oportunidade, né? Nesta quarta-feira de cinzas, né? Cinzas, que desde o Antigo Testamento é um sinal, não é? Da conversão, da penitência, né? Os antigos impunham a cinza sobre a cabeça em sinal de conversão, de penitência, né? As cinzas, né? Tão simbólicas para nós. Aqui nós podemos usar duas invocações quando impomos as cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou então, lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Então a cinza nos recorda isso. Nós estamos hoje aqui, mas um dia voltaremos ao pó, não é? A gente vê o cadáver, vai saindo o sangue, vai sendo devorado, aí sobe os ossos, lá uma poeira, acabou-se, não é? Então esta recordação de que um dia voltaremos ao pó é muito importante para nós, porque o que estou fazendo da minha vida? Por isso, esse tempo forte de conversão, o tempo da Quaresma, e que Jesus chama, não é, a viver este tempo com o jejum, a oração e a esmola, né? Mas não de qualquer maneira, né? É muito interessante a unidade dessas três palavras. E na liturgia de hoje, né? Liturgia das horas, né? O breviário antigo, os sacerdotes, os religiosos devem rezar, e o povo leigo também é convidado a participar. Ele diz, né? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a sua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora. É importante ver isso, né? Porque hoje é um dia de jejum.
Hoje, sexta-feira santa, e todas as sextas-feiras do ano. Está lá no Código de Direito Canônico, né? Se não me engano, 1215, que as sextas-feiras se deve fazer abstinência de carne, né? Famílias católicas deviam, tem omelete, tem peixe, tem tanta coisa, né, que se pode fazer, né? Então, tem essa abstinência o ano todo. Evidentemente, também entra logo em seguida, num dos parágrafos seguintes, que a Conferência Episcopal no país pode substituir, pode permitir que se substitua o jejum e a abstinência de carne por uma obra de caridade. Veja que isso aqui está tudo unido aqui, oração, jejum e esmola, né? Então, Jesus começa falando de que nós não podemos praticar nossa justiça na frente dos homens só para ser vistos por eles. O sujeito dá esmola para ser visto. Olha como ele é bom, já recebeu sua recompensa. Ele reza porque quer ser admirado. Veja que homem de oração, já recebeu sua recompensa. Ele jejua para que se diga, veja como ele é penitente, já recebeu a sua recompensa, né? Claro, vocês hoje estão aqui, estão vendo vocês vir à igreja, né? Mas o que Jesus quer dizer, não pode ser o espírito. Eu não posso fazer essas coisas sagradas para receber o aplauso do mundo, mas fazer diante de Deus. Então, a oração, que tem que estar presente na vida do cristão sempre, mas num tempo litúrgico forte, como é o da Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, a oração deve ser intensificada. O diálogo com Deus, né? Oração é falar com Deus, né? E falar pressupõe que um fala e outro escuta. Deus nos ouve, mas será que nós ouvimos a Deus, né? A oração deveria trazer isso, essa profundidade, né? Que Deus nos fala no momento da nossa oração. A esmola, não é? A esmola não deve ser considerada somente aquela moeda que eu dou a alguém, né? Eu tinha um pai de um colega, a gente ia jogar bola, tudo garotado, né? E ele pagou o sorvete para um, pagou o sorvete para outro, e depois dizia, pronto, agora não despacho nem um cego. Eu não tinha mais tocado para dar de esmola, né? Então a esmola, mas como esmola é toda caridade, né? Então as obras de misericórdia são também importantes para esse tempo de Quaresma. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, não é? Visitar os enfermos, liberar os cativos, dar pousada aos peregrinos, sepultar os defuntos. São as obras de misericórdia corporais. Então ali nós fazemos a caridade a uma necessidade corporal. Mas há também, não é? Há também as obras de misericórdia espirituais. Ensinar o ignorante, não é isso? Perdoar as injúrias, suportar com paciência as imperfeições alheias, né? Consolar os aflitos. Veja, é outra dimensão. A caridade aí é feita no campo espiritual, né? Então, também uma dimensão muito importante da nossa espiritualidade. Então, falamos de oração, de jejum, de oração, de esmola e jejum, né? Hoje é dia de jejum. Como é que se jejua, né? Diminuindo a alimentação. Tem gente que vai até o zero, né? Não é preciso tanto. Vale a pena lembrar que as crianças não estão obrigadas ao jejum e todos aqueles que já passaram de 60 anos. Então, jejuar, você diminui a sua alimentação lá pela metade, não é? E procura não beliscar durante o dia. Ai, mas vai dar fome. É isso aí. O jejum é uma penitência. A penitência é, você vai sentir a falta do alimento, né? Mas é o que vamos ver também no domingo, né? A tentação de Jesus, o demônio chega a tentar com o pão, né? E há não só o jejum, não é? Do alimento, mas muitas dimensões da nossa natureza, né? Nosso diretor espiritual dizia no seminário, né? Tem que fazer o jejum dos olhos. Hoje é difícil, né? E nós estamos sempre vendo. Os meios de comunicação cresceram sempre mais, não é? Hoje tem televisão, tem o rádio, computador, celular, WhatsApp, o diabo, né? Tudo. E um bombardeio imenso, né? Eu estava vendo uma pesquisa
do tempo, a média mundial de uso do WhatsApp, 6 horas. É quase a jornada de um trabalho. 6 horas. No Brasil é mais. No Brasil chega a quase 8. Está tudo doido com o celular. Não tem tempo de ler. Não tem tempo para a escritura. Não tem tempo para rezar. Que dirá de fazer o bem aos outros? Não dá tempo. Ora, se são mais de 6 horas, 24 horas tem o dia, 6 horas, quer dizer, a quarta parte do dia vai só com o celular. Aí você bota aí mais umas 8, 7 a 8 para dormir, já passou da metade do tempo do dia. Tem que botar o tempo da higiene, o tempo da alimentação, o tempo que eu tenho que relaxar um pouquinho, aí acabou, né? Não tem tempo para Deus de jeito nenhum, né? Então, o jejum dos olhos, quantas coisas temos que evitar ver, não é? Quando saímos à rua, não é? Se vemos alguma coisa que não agrada a Deus, viu? E diziam os antigos, sentir não é pecado, consentir é pecado. Você viu, desvia o olhar. Agora se insiste, pronto, aí começou. Aí começou a brincadeira do pecado. Jejum dos olhos, jejum dos ouvidos. Quais são as conversas que você fica ouvindo, né? Ou mesmo querendo ouvir, né? Querendo saber demais da vida alheia. Para quê? Não é? E aí pula para o jejum da língua, né? Quer ouvir para saber, para tagarelar, para ter assunto, para fazer fofoca, para falar mal. Tem que fazer esse jejum também, não é? Que é, veja, já envolve a caridade. Ah, mas eu não menti. Tá bem, mas podia não ter falado. O nosso falar também devia ser um falar sagrado, contemplativo. Eu vou falar do erro dessa pessoa para alguém que pode ajudá-lo, para alguém que pode fazer alguma coisa por ele. Eu vou falar por falar porque eu quero ter assunto. Pronto, aí já escapou a caridade, né? O jejum do nosso tato também, né? Como é que eu saúdo as pessoas? Como é que eu cumprimento, né? Como é que eu me aproximo, né? Veja, a pureza também, não é? Então, esse tempo da Quaresma é um tempo que nos chama à santidade, né? Que nós saibamos aproveitar deste tempo. Mais uma vez, vivemos a Quaresma, Deus nos dá essa possibilidade para nos prepararmos para a Santa Páscoa. E vamos passar agora a bênção e imposição das cinzas como sinal do início desse tempo quaresmal.